This conference will now be recorded. Ok. Ok, vamos falar sobre o tema de residência médica em neurocirurgia. Acho que um tema bastante pertinente e o interesse de vários de vocês. Agradeço o Gilvan pelo convite e a participação de todos da liga de vocês. E eu peço aí vocês que me interrompam via chat, eu estou em contato aqui com todos aqui, para que nós possamos conversar. Então vai ser uma conversa de 40 minutos, mais ou menos, tá? Então, a apresentação, ela gira em torno de uma motivação de grandes objetivos da vida, seja ele uma residência, seja ele um casamento, seja ele um projeto de vida. Algumas dicas para como atingir sucesso na residência médica, como a gente vai construir um currículo legal, e como é o mercado de trabalho aí das residências médicas e a experiência de trabalho. Só para confirmar, todos me ouvem bem? Alô? Todos estão me ouvindo bem? Estamos tudo ouvindo bem. Tá ok. Fica alguém aí só para me dar feedback, tá? Mas a neurocirurgia ou qualquer residência é mais ou menos nós da aviação chamamos de cúmulos, né? Esse tipo de nuvem cheio de trovoadas e cheio de problemas, que nós estamos aqui meros comandantes de nossas vidas, comandantes de nossas rotinas, e vamos adentrar a esse mundaréu de problemas e mundaréu de situações diferenciadas, né? Então, eu destaco aí a necessidade de uma boa preparação, e que eu vou comentar aqui com vocês. No Congresso de 2016, no Congresso americano, esse cientista, que na época jovem, ele coordenou diversas guerras americanas no Afeganistão, e ele comentou alguns pensamentos que eu achei interessante trazer para vocês, de como superar objetivos, metas e situações até em risco de vida. Então, ele fala que toda missão, operação forte, nós precisamos de ter forte disciplina e foco. E, num segundo momento, nós temos que ter bastante união da equipe, fazer conexões e ter bastante confiança. E deliberar diversas habilidades táticas. Então, qualquer missão, qualquer conteúdo, eu vejo que principalmente a residência médica é um pacto de guerra que nós fazemos entre nós mesmos, né? E isso nós precisamos de buscar autoconsciência e acreditar muito no objetivo, um propósito comum. Até eu deixei para vocês. E essa execução, ela precisa de ser rica, ou seja, pautada de diversos modos, bastante entusiasta, e a realidade inserida tem que mudar, e você tem que acreditar nisso. E tudo pode estar acima dos seus ideais. Então, toda meta, todo momento de guerra, todo momento de perseverança, você precisa de ter algumas táticas e habilidades bem congruentes nesse sentido. Eu gosto, minhas aulas geralmente são mais interativas, então como tem a questão da distância, eu procurei trazer algumas coisas diferentes. Então, um filme que eu gosto muito é A Procura da Felicidade. E o Will Smith deixa num trecho lá a seguinte frase: nunca deixe alguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Se tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas que não conseguem vencer dizem que você também não poderá vencer. E se você quer alguma coisa, corra atrás e ponto. Por que eu deixei essa frase para vocês do livro? Porque é muito fácil a gente escolher os caminhos mais fáceis. E eu vejo que uma residência médica, um processo mais apurado, principalmente neurocirurgia, requer muita abdicação e requer bastante preparação do aluno. O trabalho em equipe, e eu destaco aqui a Fórmula 1, que é uma coisa minha de paixão, então é um trabalho muito sério, um trabalho muito perspicaz, e que em intervalos de segundo, tudo pode perder. Então, cada instrumento desse que eu coloquei, cada funcionário, cada participante, sendo o piloto protagonista, e no caso eu faço alusão aí ao cirurgião, que seria o protagonista, ele precisa de aliar a cada um da sua equipe, de forma rápida, segura, e que todos conectam de forma com um treinamento bastante intenso. Porque se cada um desses não estiver alinhado de forma conectiva, o que pode acontecer? Acidentes e frustrações, e a gente não conseguir atingir metas e objetivos.
Por que eu coloco a Fórmula 1 como destaque? Porque a diferença entre vencer e não vencer são milésimos de segundos. Então, o detalhe, ele faz uma tremenda diferença. Eu gosto de começar, tanto com os residentes quanto com os alunos, falar de falhas na compreensão. Nós, como os médicos, nós não temos ideia da importância nossa com a família. Eu sempre trago esse slide porque a importância da conexão, principalmente do que falar para a família, porque muitas vezes você é um excelente médico, um excelente profissional, e você não consegue passar de forma adequada para os familiares. Então, de trás para frente, a gente tem 15% não compreende o tratamento que nós vamos fazer, 20% o diagnóstico, 29% o prognóstico, e 50% não sabe nem o porquê que esse paciente está na UTI. Por que eu falo isso? Porque nossos pacientes são pacientes graves, são pacientes com aneurisma cerebral, com tumor cerebral, e que geralmente são chefes de família, pais de família. Então, essa inserção familiar ela é muito importante do médico e nós temos esse ideal. Esse é o sonho de qualquer aluno de medicina, né? Ver essas fotos em congresso, estar em contato com a neurocirurgia, com o cérebro, dissecar o cérebro. Então, ao longo da nossa formação, nós precisamos ir além, não só aquilo que a residência, por mais boa que seja, ela traz. Então, é necessário fazer cursos, especializações, dissecções em anatomia e em cadáver. Então, essas fotos, elas nos vislumbram e fazem com que nós possamos ir além, conhecer o desconhecido, tá? Então, fazendo um apanhado, como o Gilvan me pediu, sobre a neurocirurgia, e aqui eu começo destacando o R1, o R2, o R3, o 5, o Fellow, no caso de algumas opções, e pós-graduações, alguns interesses. Se vocês tiverem diversas peças, e aqui eu vou deixar mais para discussão, para a gente ver as nuances e as dúvidas de vocês, eu destaco que o R1 e o R2, eles são anos chaves. Na medicina, na residência em si, que o reflexo da qualidade do seu R1 é o reflexo de toda a sua formação e principalmente a sua vida profissional, tá? Algumas nuances do R1 e do R2, isso varia de serviço para serviço, mas de forma genérica, nós temos que o R1 ele é uma fase mais básica, ou seja, seria o curso profissionalizante da neurocirurgia, onde o aluno ele vai ter contato com enfermaria, vai ter contato com a urgência, principalmente com ambulatório, pré-operatório, pós-operatório, e isso varia de serviço para serviço, a quantidade ou não de neuroclínica, porque tem serviços, como o caso do meu, a neuroclínica já estava embutida na formação, então você não tinha um estágio específico para isso, tá? Então, tem serviços que o pré-operatório e pós-operatório é carga do R2 e tem serviços que é cargo do R1. Então, isso varia de serviço para serviço. Então, de forma geral, é uma carga pesada no R1, onde muitos aí desistem ao longo da sua formação, mas é um ano de muito aprendizado e onde você vai ter bastante matéria-prima, tá? Então, eu coloquei na figura diversos pontos da residência médica, onde você se depara. Então, ali a primeira foto, nós temos principalmente o R1, ele à beira-leito, ele vai fazer anamnese, reconhecer toda a questão do pré-operatório, do pós-operatório, e essa é a realidade aqui de muitas emergências, de muitos serviços. Nós hoje estamos num país que está com bastante dificuldade financeira, o SUS está em crise, cada vez mais superlotado, e cada vez mais faz com que o residente crie habilidades para que ele possa ter ideias inteligentes e resolver aqueles problemas de formas inteligentes. Então, R2 é isso. O R2 já começa a ter alguma característica de eletivas e de centro cirúrgico. Já tem, ele seria o R1 do centro cirúrgico, ou seja, ele vai ter essas noções básicas. Eu vejo que o grande marco é o R3, que você começa aí tendo as emergências e os plantões sobre a sua responsabilidade,
com o staff, logicamente, dando essa cobertura, mas eu destaco aqui no canto esquerdo os traumas, as reconstruções, as fraturas intracranianas, e já começa a ter as noções daquelas que a gente chama de monitorizações multimodais, que a gente usa muito a PIC, né? E já no R4, você já começa a auxiliar o R5 nas grandes cirurgias, né? Questões de tumor, aneurisma. Eu destaco aqui, principalmente, o aprendizado do microscopia, tá? A dissecção de cadáver é muito importante, o aprendizado no laboratório, e isso no R4 é muito importante para você chegar no R5 voando. Voando, eu digo, assumindo a questão dos acessos cranianos, assumindo a questão da postura cirúrgica e a postura de propor diversos tratamentos. Então, o R5 não precisa de assumir grandes compromissos, mas ele precisa estar ali tendo a postura e variando com os problemas, né? Então, uma das perguntas que me fazem, eu coloquei aqui à direita, quais seriam os principais serviços? Isso é uma pergunta meio complexa, porque eu vejo que o principal serviço é aquele que adequa à sua realidade. Tá? Eu até falei isso com o Gilvan. O serviço é aquele, você tem que primeiro eleger quais são as prioridades, né? A prioridade é família, dinheiro, qual é a sua prioridade, né? Educação. Então, baseado nisso, você tem que ver qual realidade, qual serviço enquadra a você. Não adianta nada você viajar, ir para o sul do país, fazer o melhor serviço, mas longe da cidade, longe da sua namorada, da comida, da sua esposa. Então, eu vejo que o principal serviço é aquele principal serviço que adequa a você. Tá? Não existe um serviço perfeito, existem serviços diversos pelo país. Logicamente, aquele que está pelo MEC, pela sociedade, em tese, tem o selo da sociedade e aprovação do mesmo, porque a sociedade faz visitas em diversas universidades, né? E eu destaco aqui o Fellow, por questões aqui, fazer no Brasil, fazer no exterior, também é uma opção muito aí do aluno, do residente, que também tem que pesar e medir bastante coisa. A minha pequena experiência aí, que eu fui diversas viagens aí para o exterior, é que a curva de aprendizado lá fora é muito grande, o custo disso é muito maior, tá? Então, isso delonga bastante tempo de preparação, principalmente para nivelar a questão do currículo, exemplo, americano e Brasil, isso precisa de fazer provas, os STEPs. No caso, Europa, Alemanha, você tem que ter as indicações e passar por um tempo longo junto com o chefe de serviço. Então, isso vai muito de qualidade, isso vai muito de interesse de cada um. Tá? Mas, a grosso modo, eu acho de grande relevância aí uma experiência no exterior, desde a pequenos cursos, a trazer técnicas e aplicar aqui, fazer pós-graduações que a gente chama de sanduíche, ou seja, metade Brasil, metade exterior, isso é bastante proveitoso também. E eu ressalto aqui as pós-graduações, como a que eu fiz de neurointensivismo, tem neuro-oncologia, tem outras, e tem as pós-graduações de mestrado, doutorado. Então, isso é muito importante para o aperfeiçoamento e para o destaque do profissional e pela sua diferenciação no mercado de trabalho, que está muito competitivo. Então, esse é um apanhado geral que eu faço. Talvez aqui no final a gente tire dúvidas pontuais. E agora eu vou conduzindo assim algumas coisas filosóficas que eu acho que é importante, porque não adianta nada a gente almejar dissecção, anatomia, os autores famosos, sendo que o principal que vocês estão na fase é na fase de preparação para que o sonho seja real. Porque essas próximas perguntas que eu vou tentar responder aqui para vocês é a principal pergunta que os alunos me fazem. Como é que você chegou aí? Houve muita abdicação, houve muita dedicação. Então, como chegar aí? São algumas perguntas que me fazem, tá? Por que primeiro, a pergunta que eu faço para vocês, nós escolhemos medicina? Então, qual que é a minha motivação para isso? Então, motivação é uma palavra que tem um motivo mais ação, ou seja, eu tenho que ter um foco para chegar em um local e nisso eu tenho que ter ação para chegar, ou seja, eu tenho que produzir. As coisas não vão cair do céu, né? E a pergunta é, como a gente quer fazer neurocirurgia, onde que eu vou estar daqui 5 anos? E uma outra pergunta que eu faço, qual que é o valor do seu tempo? Tempo é algo muito precioso, porque é nele que você vai dedicar sua vida pessoal, sua vida profissional e basicamente aí a sua construção da sua carreira. Por quê? Para a gente chegar lá, para a gente chegar num objetivo, nós temos que ter uma preparação gastando energia de forma adequada.
para que possamos usar esse tempo de uma forma mais ideal. E para isso nós precisamos de ter a inteligência emocional. Então, eu gosto muito do Augusto Cury, e ele cita em vários projetos recentes dele sobre a síndrome do pensamento acelerado. Então, o que é isso? Então, a teoria e redes sociais, nós, mas principalmente na minha prática clínica, o índice de depressão e de suicídios médicos é muito grande. Então, eu já tive vários colegas da minha turma suicidas, já tive vários amigos anestesistas suicidas, outros profissionais também. Então, assim, eu vejo que a nossa classe está exposta muito grande a essa palavra depressão, o excesso de trabalho. Então, eu vejo que a inteligência emocional, uma boa preparação e você sabendo onde você quer chegar, faz com que possamos administrar melhor o excesso de informações. Porque hoje a quantidade de artigo científico, de informação, tecnologia, vídeos, cursos é muito grande. Então, nós precisamos ter a ideia do que é necessário, onde vamos chegar e de filtrar essa informação. Outra pergunta aí, por último, eu faço: qual é o impacto do seu trabalho? Então, não adianta nada você ser neurocirurgião, você se formar e você não saber qual o impacto que tem o seu trabalho e onde você quer chegar. Porque eu vejo que não há sentido algum se nós fizermos, produzirmos, sermos médicos, mas nós não modificarmos a nossa realidade onde nós vivemos. Continuando sobre o filme Poder Além da Vida, o Will Smith ele fala: retira o lixo da sua mente. A vida é praticar o tempo todo, ou seja, é você ter um ideal e você repetir, repetir, repetir. Isso faz parte da memória. Ver tudo que está ao seu redor. Ou seja, você também não vai ver só a questão do foco em residência médica. Você tem que ver a sua vida, o seu contexto familiar, o seu contexto de produção e tudo que está ao seu redor. O lixo mental é o que lhe afasta da única coisa que importa. O momento é agora. Então, vocês têm que enxergar que o momento é agora. Você não tem que pensar que, eu vou estudar se eu passar, se eu fazer. Não. Você tem essa chance de entrar e fazer. Quando concentrar no agora, você vai ficar maravilhado como poder executar bem as suas tarefas. Ou seja, você precisa de retirar todas aquelas situações que que vão te roubar tempo, roubar felicidade, roubar situações que às vezes vai te tirar do seu foco, que no caso aqui seria a neurocirurgia. Tá? Então, pegando aí a teoria das artes marciais, e principalmente a aviação me trouxe isso muito, que eu sou um apaixonado pela aviação, é o debriefing. O que é isso? É você, todo dia, final de tarde, você fazer o checklist diário. Ou seja, como eu fui nesse dia, como foi meu estudo, como foi meu sono, como foi minha atividade física, né? Quais foram os meus erros durante a cirurgia, por exemplo? Isso é muito comum. Então, por exemplo, isso na reunião de neurocirurgia, que as reuniões ideais são diariamente, é você, junto com os colegas mais velhos, os R+, o chefe, é você definir a tomografia do dia anterior e falar assim: poxa, eu poderia ter acertado isso, isso e aquilo. Então, é justamente você ser eternamente insatisfeito com os seus resultados e você querer cada dia coisas melhores. Então, é deixando os erros para o passado e aprendendo com eles e avançando. E sempre fazendo e ter a ideia de que você está fazendo o seu melhor de acordo com a sua realidade, de acordo com as suas expectativas. Então, o debriefing, eu acho muito importante esse constante voltar no que você está fazendo no seu planejamento e você refazer alguns pontos para chegar no seu futuro. Então, é muito importante a questão do mindset, ou seja, qual que é o action que você quer determinar para a sua vitória, para o seu sucesso. Porque hoje, inclusive Olimpíadas, Copa do Mundo, nós estamos na era da alta performance. Ou seja, nós cada vez mais estamos numa sociedade competitiva que nos exigem métodos cada vez mais elaborados de mindset, de reorganização e de alta performance. Então eu volto àquela história anterior do tempo. Então, como utilizar a melhor forma do seu tempo de forma mais objetiva. Então, isso, na carreira de neurocirurgia, isso é muito factível, porque hoje temos cada vez mais burocracias, de convênios, de coisas que te sugam do seu tempo e às vezes te impedem de chegar no seu objetivo e no seu resultado final, que de fato, lógico, é nosso treinamento e nossa qualidade de atendimento ao paciente. Então, nós temos que ter ideia
sobre desfragmentar a sua ação. Ou seja, se você precisa de ter uma boa dieta, vai no nutricionista. Você precisa de ter uma boa educação física e um bom condicionamento físico, que durante nossas cirurgias são extensas, longas, principalmente postura, no caso da coluna, alimentar. Isso é muito necessário você procurar um profissional. Você precisa de ter um equilíbrio financeiro, então ter um corretor, ter um pessoal que entenda de finanças do seu lado. Então, na verdade, você precisa, assim, de uma equipe para ter uma alta performance e um bom resultado do ponto de vista, te ajudando aí para ter um resultado com boa qualidade cirúrgica. O processo de ensino-aprendizado, ele começa na memória. A memória é repetição. Isso vai lá e deposita no seu hipocampo determinadas coisas. Então, vocês vão vendo que a intensidade dos estudos vão cada vez aumentando e a memória vai enfraquecendo. Então, é muito comum chegar no consultório, principalmente de neurocirurgia, doutor, eu não estou gravando nada, a memória está fraca, o que eu faço? Então, memória é justamente isso. Então, você precisa fazer pela pessoa com as orientações que você tem. Tá? Então, você precisa de encarar um estudo de forma firme, de forma encorajada, e você, principalmente no seu dia a dia, isso de neurocirurgião, você tem que lidar de forma diferente as suas lideranças. Tá? A liderança do esporte, a liderança aí do equilíbrio emocional, da emoção. E são características que eu vejo do neurocirurgião muito importante, a questão do feedback. Feedback você cresce, feedback positivo ou negativo, tá? Então, o feedback positivo, você tem aquelas qualidades suas. Feedback negativo é justamente o debrief que eu comentei. Poxa, hoje eu operei uma cirurgia que não está legal, hoje eu fiz um estudo que não estava legal, como é que eu posso melhorar? Professor, o que você acha que eu, como aluno, posso aperfeiçoar? Qual que é a minha melhor abordagem? No centro cirúrgico, como pessoa, como estudo. E uma pergunta que eu sempre faço, qual que é o seu talento? Qual que é o talento de cada um de vocês que estão aí sentados, estão me assistindo? Então, é preciso valorizar esse talento, porque esse talento faz com que você chegue e alcance o diferencial no mercado de trabalho, tá? E nós temos, igual eu te falei, eternos insatisfeitos com o nosso resultado, porque tudo hoje é desafiante, nós precisamos de encorajar, fazer colaborações em equipe, e buscar heróis nas nossas histórias, onde nós vamos se inspirar e cada vez mais apaixonar pelas nossas missões, que no caso aí é neurocirurgia, tá? Então, aprendizado, ele é guiado por muita confiança naquilo que você quer fazer, respeito e cumpridor de metas através da disciplina, tá? Então, essa foi uma parte filosófica que eu deixei para vocês, e muitas pessoas me falam como organizar de forma adequada um currículo. Tá? Então, tem diversas formas. O currículo, na hora da prova de residência, vai ser explorado ou plataforma Lattes ou currículo VT. Tá? Então, basicamente, é necessário plotar isso na plataforma online, outro você faz uma organização com padrões específicos. Tá? Mas é possível, depois, conversarmos a respeito mais aprofundado disso, no caso das dúvidas, mas um currículo começa primeiro pela língua externa, tá? Isso eu vejo que, principalmente nas avaliações de neurocirurgia, a proficiência, no caso do TOEFL, ela é muito importante, tá? Porque hoje o inglês e o espanhol já virou café com leite e as outras línguas vêm tomando a necessidade aí. Hoje a neurocirurgia, especificamente, tem aí a França, a Alemanha como importantes centros formadores também, e é extremamente importante. Tá? Quem já tem o inglês, sedimenta aí com a prova de proficiência, e quem não tem, corra para ontem, que isso é muito importante. Tá? Cursos diversos, conta muito pontos também na residência. O BLS, que é o Basic Life Support, o ACLS, que é o Advanced Cardiac Life Support, e os outros cursos também, na preparação aí, merece destaque bastante intenso. Nicolas. Só queria pedir o Daniel, que está online, para desconectar o áudio, está dando interferência. Continuando o curso, publicações diversas é muito importante, tá?
Destaco aí a recente publicação na revista Hipertension, que tem um valor de publicação muito grande. E isso é muito importante, porque Antônio, a qualidade dos seus muito trabalhos... realmente por causa do áudio externo. Alô? O áudio externo está atrapalhando um pouquinho. Tá melhor É agora? o áudio de outra pessoa. Pronto. Tá, eu já desativei. Tá tudo ok agora? Podemos continuar? Tá tudo ok. Podemos. Bom, eu destaco aí a questão das publicações, um ponto muito importante para que nós possamos avançar. Então, eu como avaliador, por exemplo, como é que eu vejo a questão de um currículo bem feito, tá? Currículo que na área que você quer fazer. No meu caso, eu escolhi neurocirurgia muito então eu já tinha minhas coisas tudo publicadas de cardiologia, que era o meu foco. Mas isso não tirou minha questão de engajamento para chegar em tal resultado, tá? Então, quem ainda não tem publicações, procura ir aproximar pessoas, eu me deixo à disposição aí também das pessoas, para que nós possamos incorporar esse currículo, porque isso faz muita diferença, tá? Quando você, por exemplo, uma história que um professor muito bacana me contou, se você tem hidrocefalia e você tem 2 profissionais para você escolher, e você vai ali e vai escolher. Primeira coisa, você vai na internet para ver que profissional é esse, que currículo é esse que ele tem. Se um não tem nada e o outro tem publicações na área de hidrocefalia, logicamente nós vamos escolher aquele que tem a publicação na área daquilo que você está buscando e pesquisando. Isso dá mais um selo da sociedade científica daquilo que você está falando da veridicidade. Tá? Então, isso eu recomendo bastante. E depois também a gente pode comentar a respeito disso. Pesquisa não é Wikipédia, não é Google. Tá? Então, justamente com bases de dados bem avançadas aí. É muito interessante no currículo ter eventos como esse que nós estamos fazendo. Ligas, simpósios, congressos, cursos, monitorias, jornadas, iniciação científica, publicação em post e apresentação oral. Cada um com pesos múltiplos durante uma avaliação médica uma residência. Não adianta você ter 15 congressos e nada do restante. Seu currículo tem que ser um pouco mais equilibrado. E algumas universidades focam também a questão das atléticas, né? Outras não. Então, isso tem que ser olhado para edital para edital. Mas o que eu quero dizer aqui é que tudo tem que ser um equilíbrio de forças, tá? O novo profissional hoje, ele precisa ter ideia da sustentabilidade, ou seja, tudo não é só lucro, ou seja, hoje eu quero chegar, tem aquele médico que se forma, neurocirurgião, e quer visar somente lucro, benefício, brigar. Não é só bem isso, tá? Nós temos que propor uma mudança na sociedade no meio que nós estamos vivendo. Isso é muito importante. Quando você faz isso, enxerga isso, seu paciente vê esse mercado diferente. Ou seja, nós temos que buscar a excelência daquilo que a gente faz, com cursos, com treinamentos, com tudo mais. A aparência é muito importante, como você se porta ali com um profissional. Vou dar um exemplo com vocês. A aparência e postura está muito aliado. Tem um médico que responde no interior a um processo, porque assim, para a gente pode ser natural, mas ali na UTI, na hora do julgamento ali, se um paciente é grave ou não, ele comentou, qual paciente que vai primeiro? Então, esse vai primeiro, conotou para um paciente que estava lá do lado, que era consciente e tudo mais, ele achou antiético, tá? Então, ele simplesmente está rodando um processo contra esse médico por conta dessa postura. Então, se for pensar bem, cada um tem o seu tempo, o processo de morte ele é diferenciado. Então, não cabe também algumas posturas no determinado momento de trabalho. Então, isso nós temos que ter a ideia. E o mundo está mudando muito. A profissão, a táxi já não é táxi mais, daqui uns dias já não tem motorista mais, o meio ambiente está se transformando do ponto de vista social cada vez mais forte, há uma mudança de uma nova consciência, nova informação. Hoje a medicina está precisando se transformar, ou seja, as profissões de hoje não vão existir daqui uns dias e as profissões vão ter que ser recriadas. Tá? Então, há uma necessidade de uma inteligência, interagir, integrar com as novas mudanças, compreender os novos desafios e a totalidade holística de todas as situações. E mudança o que faz você pensar diferente e o que faz você ter ideias diferentes. Por que eu falo todas essas coisas? Porque é muito comum os colegas chegarem e falarem justamente o quê? Não tem um mercado de trabalho, a neurocirurgia está ruim, a medicina está falha. Então, nós precisamos ter a ideia de como nós possamos
driblar todas essas dificuldades mundanas. E é tudo isso que eu estou comentando. Então, a mudança social agrega o grupo, tudo por um propósito em comum. E é muito necessário a gente ter ideia de como pensa o seu paciente. Porque ali na consulta, ali no dia a dia, você vai conquistar de acordo com a realidade dele. Não adianta a gente querer colocar todos num protocolo e num checklist padrão. Todos uma receita de bolo. Nós temos que ver a realidade de cada um. E trabalhar por uma causa, por uma ética, por uma fome, por uma dor, por campanhas. Isso faz com que nós trazemos diferencial no nosso mercado. E a maturidade profissional, ela vem com o tempo. Então, vocês são médicos, você tem que ter realidade naquilo e postura para tal. Nós não podemos acomodar na própria acomodação e parar no tempo. Achar que nós, médicos, vamos ficar na cadeira do consultório, como eu estou aqui, esperando o paciente chegar, sem mudança e transformação do meu meio. Tá? Então, aqui já para tendendo à finalização da apresentação, e nós fazemos aí a discussão, eu tenho 5 grandes dicas pessoais. Tá? A primeira delas, quebre grandes objetivos em pequenas metas. Ou seja, você quer neurocirurgia, que é o impossível, na realidade, cada um. Então, faça pequenas metas, pequenos treinamentos, que você vai chegar lá, tá? E esteja envolvido com pessoas melhores que você, para te entusiasmar, para você criar ídolos, para você saber assim, poxa, eu quero chegar lá, tá? Lute, invista em si mesmo, mais do que qualquer outra coisa. Isso é muito importante, porque você vai ser o centro da sua formação, tá? Saúde e entretenimento é muito importante, tá? E principalmente leia. Leia coisas boas, coisas da área, faça sua programação, estude. E aqui eu ressalto as 2 minhas recentes publicações em termos de livro. Um é um projeto que eu participei de uma liga acadêmica que se transformou em um projeto entre universidades, que foi o Manual de Clínica Médica, e esse é o livro que vai sortear para você, resumida, focando no sistema nervoso central. O sonho de um profissional médico, de lá, de escrever, diversos desafios foram para essas obras estarem feitas, mas superamos, fizemos pequenas metas para chegar no grande objetivo final. 5 dicas para o sucesso. Para isso tudo acontecer, nós precisamos de fazer o checklist. Diariamente fazer aquele debriefing que eu te falei para vocês, e nós delimitarmos no final do dia o que foi cumprido e realinhar metas para o futuro. Mas para isso nós temos que ter bastante foco, bastante determinação. E não adianta a gente ficar procrastinando. Nós temos que fazer já, ou seja, não deixar para amanhã o que dá para fazer hoje. E quando as metas são muito grandes, eu falo do queijo suíço. O que seria o queijo suíço? É você ir comendo pelas beiradinhas até o queijo todo for degustado, tá? Mas para esses 4, que é os 5 dicas do sucesso que o antropólogo, o professor Marins, ele cita, só é possível através da disciplina. Se não é disciplina, não há checklist, não há foco, você não consegue fazer já porque você vai procrastinar e suas metas vão ficar dispersas. Então, é as 5 dicas aí do sucesso que eu vejo para você. E uma autora bem sofrida, mas com bastante filosofia, a Clara Coralina, ela fala o seguinte, que o tempo muito me ensinou. Ensinar é amar a vida, não é desistir de lutar, é renascer de derrotas, que ao longo do tempo nós temos diversas derrotas, né? É renunciar a palavras e pensamentos negativos, é acreditar nos valores humanos e ser otimista. Aprendi que mais vale tentar do que recusar, antes acreditar do que duvidar. Que o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a nossa caminhada. Dr. Houghton, ele nos deixou em 2016, que foi o nosso grande pesquisador anatômico, e um dos slides de homenagem dele, nessa despedida em 2016, que foi feito para ele, fizeram uma homenagem falando o seguinte trecho, que ele fica muito satisfeito com esse comprometimento nas carreiras e nas vidas de cada um, principalmente ele como professor, e o que faz ele sair de cada dia e trabalhar é justamente essa luta de cada um e esse acompanhamento do ensino e do aprendizado dos alunos, né? E ele fala justamente isso, keep working hard, né? Ou seja, vamos trabalhar firme sempre. É no dia a dia, é nas lutas, né? Então, eu destaco aí uma finalização, basicamente de 40 minutos de apresentação. Eu vou deixar aí as perguntas via chat para nós irmos fazendo, mas eu destaco 3 pontos, tá? A importância de se enxergar como profissional, tá? Ou seja, vocês já são médicos, como é que vocês vão ser daqui 5 anos? Isso tem que vir um planejamento, isso não nasce de um dia para o outro, tá?
Uma forma dedicada para se montar um bom currículo. Eu dei aqui uma pincelada em algumas coisas, mas deixo aí para dúvidas. E as novas exigências do mercado de trabalho profissional. Independente de neurocirurgia, isso aqui vale para qualquer coisa, isso vale para essa perspicácia aí de novas situações para o mercado de trabalho. Tá? Então, finalizo aí, Gilvan, e deixo aí para algumas dúvidas. Doutor Nicolas, muito obrigado. O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Pronto, muito obrigado. Excelente aula. Eu vou abrir aqui para perguntas, caso o pessoal queira. Alguém tem perguntas, gente? Se vocês queiram fazer? Repassa para ele. Se não tiver, eu tenho umas 10 perguntas aqui. Doutor Nicolas, já falei com o senhor várias vezes, já tirei várias dúvidas sobre, né? Mas uma dúvida que eu tenho muito na questão do currículo, que o senhor até tocou, né? Quando a gente vai fazer a avaliação curricular para as provas, eles só levam em conta o que a gente tem na área para a qual a gente está prestando prova? Essa pergunta é muito importante, a gente analisar edital por edital. Tá? Tem uns que fala genericamente, de forma publicações genéricas. Tem outros que a pontuação para aquela área tem um ponto maior. Lógico, você tem que primar pelaquilo que você faz. Né? Então, por mais que, no meu caso, por exemplo, eu fiz tudo na área de cardiologia. Tá? E na hora da minha entrevista eu falei assim, olha, eu fiz na área de cardiologia porque foi minha oportunidade. Foi a oportunidade que eu tive. Né? E, lógico, essa oportunidade da residência é uma oportunidade que eu vou acatar e eu vou publicar aí do ponto de vista da neurocirurgia, no caso que, de fato, eu fiz. Né? Então, na hora da entrevista, você tem que ser o mais sincero possível, cativante aí, no caso de uma entrevista, e você expor a sua realidade, que eu acho que é muito importante. Nós somos um Brasil com heterogeneidade muito grande, nós somos com a diferença de realidades muito grandes, que cada região tem sua característica. Então, lógico, se a oportunidade for na área, isso é muito melhor. Né? Então, isso fica mais a questão das oportunidades mesmo. Tá? Exemplo, se a monitoria é feita em neurocirurgia, por exemplo, anatomia, o ponto em alguns edital é maior. Eu não enxergo a questão da monitoria. Entendi. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Espero que eu tenha respondido. Ele está perguntando, doutor Nicolas, a importância do fellowship na formação na neurocirurgia. Né? Eu acho que a conexão está ruim. Doutor Nicolas? Repete, por favor, e fala o nome do aluno. O senhor está ouvindo? Isso, repete a pergunta e o nome do aluno. Pronto, o Marcos perguntou sobre a importância do fellowship na formação. Marcos, boa pergunta. Tá? Hoje, cada dia mais está mais competitivo. Então, a necessidade de uma subespecialização, de uma complementação especializada, de um fellow, ou seja, qual nome derem a essa situação, é um ano muito importante, porque você vem numa residência com pouca oportunidade de estudo até, porque você tem muita carga horária de cirurgias, de tudo. Eu vejo que é um ano para você se dedicar à sua formação, inclusive teórica, resgatar assuntos aí especiais, no caso que eu fiz vascular e base de crânio, resgatar temas e assuntos que vale a pena aprofundar na questão da subespecialidade. Você fica perito naquilo, né? Então isso é muito importante, mas a gente não deixa de usar a neurocirurgia geral. Exemplo, eu tive a oportunidade de ir a um serviço de Tübingen. Lá, o professor Tatagiba, ele é base de crânio, de fato, como especialidade, mas ele não deixa de operar sua coluna, seu nervo periférico e suas outras coisas mais. Então, eu vejo que o fellowship é um método de você ter uma segurança maior naquela área, você ter a oportunidade de ter um treinamento e uma dedicação maior naquela subespecialidade, tá? Mas isso não te tira o mérito de fazer as outras coisas da neurocirurgia geral. É uma oportunidade ímpar, eu vejo, e um momento muito especial, acho que na vida do neurocirurgião, porque você pode ter esse contato mais aprofundado. Entre fazer, só puxando o gancho, no Brasil ou no exterior, isso vai muito de gosto e de onde você quer chegar. E no quanto você quer abdicar das suas coisas que você vê como importante para você, como família, namorada, namorado,
esposo, filhos. Então, isso vai muito da sua condição. Mas hoje nós temos aqui no serviço, aqui no Brasil, a 5ª maior sociedade de neurocirurgia do ano, pessoa do mundo, o pessoal do mundo inteiro vem para cá para aprender. Então, em termos de aprendizado, a gente aprende até debaixo de uma árvore, vamos colocar assim, de forma, dedicando a sua energia de forma especializada e de forma bem certa. Aquela questão do tempo que eu falei para vocês. Às vezes o tempo de um ano aqui, de um fellow, é diferente de um tempo para você ter um fellow com o mesmo aprendizado no exterior. Às vezes a gente é maquiado com o uso de tecnologias, a gente tem a impressão de que fora isso o aprendizado é muito maior, mas o que manda mesmo é o quão seu olho brilha para aquilo que você quer chegar. Dependente de qualquer lugar, você vai ter uma formação que depende de você. Entendi. Mais alguém tem pergunta, gente? Uhum. Certo. Tonícolas, a Alexia está perguntando se, na maioria das provas, o currículo vale 10%, né, no total. Ela falando se isso realmente faz diferença na hora da seleção, se esses 10% importam, né? Seria isso, Alexia? Alexa, muita boa pergunta. Essa é uma das dúvidas que as pessoas chegam muito para mim. E eu vou te dar um exemplo da Fórmula 1, que é uma coisa que eu gosto, tá? Então, o piloto que agora faz uma volta mais rápida ganha um ponto a mais, no universo de 300, 400, 500 aí, que cada piloto conquista durante o campeonato. Tá? Então, a diferença de pontuação, a gente vê que está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo muito bem dedicado, tá? Então, ali, você vai ter as notas, você vai ter 83, 15, 83, 90, 10, 90. E que talvez o detalhe faz a diferença. Então, baseado no seu talento, na sua dedicação, busque o seu diferencial que você vai ter. Ou no seu discurso, ou na sua apresentação de documentação, ou na sua capacidade de treinamento de prova. Então, a prova te vê o equilíbrio. Tá? Então, o equilíbrio você busque para chegar nele através de todo o checklist do edital. Então, baseado na prova que você quer, você busca o edital e tente fazer checklist por checklist para tentar ao máximo cobrir as necessidades daquela prova. Mais alguém, gente, quer perguntar alguma coisa? Não. Doutor Nicolas, eu tenho só mais uma pergunta, um pouco relacionada ao que o Marcos perguntou sobre o fellowship. Por exemplo, eu tenho interesse em neurocirurgia pediátrica. Se eu quiser trabalhar em um hospital com neurocirurgia pediátrica, obrigatoriamente eu preciso fazer um fellowship ou só a residência geral é suficiente? Na verdade, essa questão da subespecialidade no Brasil, isso está há pouco tempo, tá? A questão aí de 3, 4 anos, talvez. Isso nos Estados Unidos, isso é muito sistematizado. Então, isso nos Estados Unidos, sim. No Brasil, essas coisas estão crescendo. Então, agora que as subespecialidades estão fortalecendo as suas sociedades, então ainda não precisa de prova de título para você ser subespecialista, exceto algumas áreas, como radiologia intervencionista, mas é a radiologia que está nessa área ainda. Então, tudo ainda está muito em questão de legislação. Na prática, todo neurocirurgião faz tudo, dependendo do seu treinamento e sua confiança, tá? Lógico, você não vai operar um siamês sendo cirurgião geral, tá? Então, você vai ter que ter uma certa expertise, uma certa experiência e ter participado de grandes cirurgias aí no nível de pediatria, tá? Então, é interessante ter essa expertise na subespecialidade até para você operar. Exemplo a minha. Eu hoje consigo encarar tumores de base de crânio e tumores e aneurismas muito melhor do que quando eu fiz a formação. E olha que minha formação, o foco já era isso. Então, o tempo de treinamento um pouco maior, isso faz com que você tenha essa segurança maior naquela área que você quer trabalhar. Mas isso, de fato, não é um pré-requisito, mas isso te dá, inclusive, um chancelamento no caso de disputar uma vaga aí para entrar num serviço como profissional e você pleitear e trabalhar em algum local. Como a pós-graduação também faz, para você entrar na universidade, o mestrado, o doutorado e assim por diante. Entendido, doutor. Mais alguém tem uma pergunta, gente? Nicolas, a Alexia também está perguntando novamente o que é que tem de carência de área, né? De subespecialização, o que é carente, né? Na verdade, todas, tá? Então, como isso está crescendo aí no país, então a gente tinha aí uma medicina que estava se interiorizando, hoje nós temos que o subespecialista ele está se interiorizando, tá? Então, o funcional, o pediátrico, o vascular, porque a neurocirurgia radiointervencionista está pegando bastante
campo na questão dos aneurismas, né, por exemplo, que IMAV. Então, para o cirurgião vascular, está ficando as cirurgias mais complexas. Então, cada vez mais, aquele mindset que eu falei com vocês, as novas exigências, está tendo, né, na relação ao profissional. Então, isso faz com que a tecnologia faça com que a gente tenha menos erros, faça com que possamos aí lidar com uma medicina totalmente diferente, que, por exemplo, que Yazarguil, por exemplo, que é o papa da neurocirurgia, que desenvolveu a neurocirurgia, tinha, que a gente hoje dificilmente vai ter a realidade que ele, o Dr. Sami, na Alemanha, porque não tinha tanta preocupação com a questão de sequela. Hoje a sequela é uma situação que você tem como monitorizar, você tem como ter esse controle do paciente, então é um controle muito maior. Então, as exigências do profissional ser subespecialista é no sentido de você ter essa perspicácia para que diminua os erros e que você tenha esse cuidado aí com o paciente. Perfeito. Mais alguma pergunta, gente? Não? Só para encerrar, doutor Nicolas, mais uma pergunta. O senhor acha que quando a gente faz a prova, a entrevista, e os entrevistadores veem no nosso currículo que a gente fez um estágio internacional, ou mesmo um estágio em um grande serviço, isso é visto diferente? A gente passa a ser visto diferente pelos entrevistadores? Acho que cortou. Na entrevista é muito importante uma postura. Tá? Eu já vi pessoas com currículo assim, 1000%, mas com uma postura que faça com que a banca ela recuse essa admissão do aluno. Tá? Então, é muito importante o quanto você está engajado e quanto você vai defender a bandeira daquele local. Porque é muito comum hoje, eu faço alusão aí às Netflix, tudo. O que acontece? Você vê o seriado, você entusiasma com a profissão, e eu vejo que você acredita que a profissão é uma coisa, você chega na residência e é outra. Então, a neurocirurgia tem um índice de desistência muito grande, porque na prática as coisas são mais difíceis. O R1, o R2 é difícil, você tem que ter abnegação, tá? A caminhada é longa, muita coisa acontece na sua vida. Então, é muito importante ter essa determinação, tá? Então, eu acredito que o currículo ajuda, os papéis sedimentam, mas a sua postura, mediante a tudo isso, é mais congruente do que os papéis. Tá? Os papéis vai te dar as notas específicas, mas no desempate, a entrevista, ela acaba tendo um peso grande também, que é a sua dicção, que é a sua fala, que é a sua postura. Tá? E que é a recomendação de outros colegas também. Entendi. Doutor Nicolas, para a gente finalizar, eu estou aqui com um livro que o senhor enviou para a gente, né, o Medicina Resumida do Sistema Nervoso. E para a gente fazer o sorteio dele, a gente passou uma frequência do número de alunos e a gente poderia pedir para o senhor dizer o número e o ganhador seria o número que o senhor falou, certo? É de 1 a quanto? Está de 1 a 23. 1 a 22, desculpa. De 1 a 22. Então, vou escolher de 1 a 22. Então, vou escolher o 20. Poxa, doutor Nicolas, o 1 foi tão falado. Rayane da 22 Silva. também. É isso aí, Rayane. Parabéns. Eu queria depois que vocês tirassem uma foto e me encaminhassem. Certo, vou pedir para... A gente tira um todo mundo e ela tira um também. Dá um sorriso para a câmera. Gilmar, acho que eu tenho uns comentários finais aí de 1 minuto. Para mim foi uma honra estar com vocês, tá? Eu acho que cada um está aí sentado com diversos sonhos, perspectivas para o futuro. Eu acho que brilhante a iniciativa de vocês. Eu procurei contribuir aí com a minha experiência de pensamento, de como se preparar aí para o futuro, porque não é fácil o nosso dia a dia, principalmente quando você forma, tem vários desafios nisso aí. Então, eu deixo aí para vocês um grande abraço, tem meu contato, o que vocês precisarem. Para mim, esse estilo de aula foi desafiante, porque eu sou acostumado a andar na aula, brincar e falar um monte de coisa, e fazer interação com vídeos, mas eu acho que deu para passar a mensagem, eu vi aí a carinha de vocês, todo mundo prestando atenção, deu para acompanhar.
Então, fica aí o recado para vocês. Fico à disposição para outros temas também, que isso aí foi mais geral, de como coisas mais filosóficas. E é isso. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pela atenção.